Bom, agora eu converso no quadro Falando Sério com a psicóloga Jussiara Victória, que vai responder as perguntas dos nossos entrevistados. Porque eu fui até as ruas do bairro Beirute Tancredo Neves, pedi para pessoas fazerem perguntas com o tema terapia, para que a psicóloga possa responder. Muito obrigado por ter aceito o convite. Desde já, me fale um pouco do seu trabalho e quem é você. Obrigada, Gabriel, pelo convite, pelo espaço, para trazermos informações, conhecimentos, que é de importância para as pessoas que assistem, que acompanham, que precisam, para levar aí e colocar em prática no seu dia a dia, melhorar sua qualidade de vida. Eu sou Jussiara Vitório, tenho 31 anos, sou formada há 10 anos, Bom, o assunto de hoje é sobre terapia. Muitas pessoas que eu abordei na rua, que participaram, fizeram perguntas importantíssimas. Mas me fala um pouco sobre a terapia, que forma as pessoas elas podem buscar, o que é que elas precisam saber em relação à terapia. Bom, a terapia, acima de tudo, ela é um processo de autoconhecimento. E eu costumo dizer que o autoconhecimento ele é um caminho sem volta. Ele é um eterno descascar de cebola. Porque à medida com que a gente vai mergulhando, primeiro identificando quem nós somos, identificando as nossas emoções, porque isso é um desafio muito grande. A gente aprende, Gabriel, a tabuada, equação, a gente aprende como a falar em outra língua na escola, mas a gente não aprende sobre a lidar com as nossas próprias emoções. Nós não somos ensinados na escola, os nossos pais também não tiveram essa educação, então eles entregam para a gente aquilo que eles receberam e muitas vezes de uma forma distorcida, de uma forma equivocada. E aí a gente cresce cheio de bloqueios. E a terapia vem nesse sentido. Primeiro, a terapia tem esse cunho educativo, de me ensinar sobre as minhas emoções, a lidar com elas, a reconhecê-las, a lidar com desafios, com medos, com traumas, com situações novas, porque muitas vezes é o pensamento que gera o bloqueio, um comportamento, e eu não tenho consciência, porque eu não consigo filtrar. Eu carrego crenças que foram introjetadas como verdades absolutas, e eu não questiono sobre aquelas crenças, eu simplesmente repito padrões. E dentro dessa terapia, através que promove o autoconhecimento, a gente aprende com tudo isso, a se questionar, a prestar mais atenção sobre comportamentos, e é isso. Bom, as pessoas que estão na rua fizeram perguntas. Aí eu vou até as ruas, saber das pessoas qual a pergunta chega para você, e elas que estão em casa vão ver a pergunta que vai ser feita e a resposta que elas vão obter perante as perguntas que vão ser feitas a partir de agora pelas pessoas que estão na rua. Roda para mim a primeira pergunta. Boa tarde, meu nome é Ana Maria. Gostaria de saber da doutora Jussiara, quando é que a gente deve procurar terapia? Pronto, ela pode procurar terapia se ela estiver em busca de autoconhecimento, se ela estiver lidando com algum tipo de situação que ela não está conseguindo dar conta, talvez uma transição de carreira, talvez o término de um relacionamento, talvez uma dependência emocional, um trauma que ela passou, problemas familiares, abuso, algum tipo de circunstância desse jeito, questões relacionadas a processo de luto, ela não conseguiu elaborar o luto, a perda de algo, a perda de alguém, mudanças de forma geral na sua vida, e toda mudança nos empurra para algo novo e muitas vezes a gente tem medo do novo. O novo, ele promove esse medo, que é um medo natural, mas onde é que está essa linha do natural? Até onde o medo é normal? Então, quando esse medo começa a me trazer um descontrole, uma perturbação, aí está o momento também de buscar a terapia. Vamos para a nossa próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Brenda e eu gostaria de saber qual conselho prático você daria às pessoas para melhorar a saúde mental? Conselhos práticos aqui para o dia a dia. O primeiro de todos aqui, que a gente sabe que é muito comum e talvez também o mais desafiador para fazermos nos dias de hoje, é uma espécie de higiene sobre redes sociais e celular. Desintoxicar, sabe? O que é que está acontecendo hoje em dia, Gabriel?
O excesso das redes, o excesso de telas não é prejudicial apenas para as crianças, mas principalmente para nós adultos. Nós somos a primeira geração que entrou em contato com essa novidade, com a internet, com a acessibilidade, com se conectar com as pessoas do outro lado do mundo, e isso tem os seus benefícios, mas também traz os seus malefícios quando não há o equilíbrio. Então, às vezes a pessoa chega em casa de um dia exaustivo, corrido, cansativo, e ao invés de relaxar a mente, reformular como foi o dia e acalmar, vai relaxar, que na verdade não é um relaxamento, através da tela. Que ali o que está acontecendo? Você está sobrecarregando a sua mente, você está sobrecarregando o seu corpo, não só pela questão do toque rápido, do acesso rápido, mas pela questão da iluminação, do excesso de estímulos, e aí você piora a sua qualidade de sono, piora a sua qualidade de vida, enfim. Então, esse desintoxicar, essa higienização que a gente precisa fazer, também coloco aqui nessa questão prática exercícios. Se você não tiver tempo para fazer uma academia, faz uma caminhada, tira um momento antes de ir para o trabalho, faz uma caminhada, ou um exercício em casa mesmo. Tem aplicativos e tem vídeos onde a gente pode fazer exercícios ali, alongamentos em casa, questão de respiração também, para trazer mais relaxamento, consciência, alimentação saudável e, claro, fazer terapia, procurar um psicólogo para você cuidar também das suas emoções. Vamos para a nossa próxima pergunta. Boa tarde, doutora. Meu nome é Arislene, mais conhecida por Lene. Eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Como a psicologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas? Bom, primeiro que a terapia em si, ela ajuda, ela tem esse propósito, de trazer melhora na qualidade de vida daquele que faz a terapia. Inclusive, tem muitas pessoas que falam que faz terapia para conseguir lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. Por quê? Porque isso gera um fortalecimento emocional. Então, se uma pessoa que faz terapia, ela consegue ficar mais equilibrada, mais saudável emocionalmente, consegue lidar com melhor desenvoltura diante das situações e desafios, imagine várias pessoas. Imagine sua família, a sociedade, tendo mais entendimento sobre as suas emoções, sobre os seus desafios, como lidar. Então, isso como um todo, e isso é uma coisa assim que seria muito interessante, se houvesse mais publicidade sobre a importância de você fazer terapia, se houvesse mais divulgação sobre a questão das emoções e como a gente cuidar da nossa saúde mental, nós teríamos uma sociedade mais consciente acerca das suas emoções, uma sociedade que se cuida mais, que respeita o outro, que entende os seus limites, que entende e respeita os limites do outro, e isso seria sensacional, com certeza. A terapia, ela promove isso. Vamos para a nossa próxima pergunta. Meu nome é Joventina. Doutora, gostaria de saber qual a importância da autoestima para a saúde mental. O papel da autoestima na saúde mental, ela é fundamental. Por quê? O que é a autoestima? A autoestima é a imagem que eu tenho de mim mesma, É a estima que eu tenho sobre mim. Então, como eu me enxergo é a forma como eu vou enxergar também o olhar do outro sobre mim, enxergar o mundo sobre mim. Eu costumo dar um exemplo que a nossa imagem, a imagem que a gente tem, e as crenças que nós carregamos, é como se fosse uma lente que a gente coloca nos nossos olhos. Se você pegar o seu óculos aí, Gabriel, e você pintar ele de rosa, você vai enxergar o mundo de uma ótica rosa. Mas não é que o mundo é rosa, mas você colocou essa lente. Então, isso é semelhante às crenças que nós carregamos. E a autoestima é a imagem que eu tenho de mim. Então, se eu carrego uma lente de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não faço nada direito, de que eu não vou chegar a lugar nenhum, de que eu não vou conseguir nada, se eu tenho uma imagem distorcida ao meu respeito, isso vai me afetar em tudo. Isso vai me afetar nos meus ganhos profissionais. Eu nunca vou achar que eu sou boa o suficiente para ganhar um valor reconhecido, ter um trabalho reconhecido. Eu não vou me dar bem nos relacionamentos, eu vou atrair pessoas que me desrespeitam, que me traem, que não me valorizam, porque eu primeiro não me valorizo. Então, a autoestima é fundamental em todas as áreas da sua vida. Você vai estar bem com os seus relacionamentos e com você primeiro. O primeiro relacionamento que você precisa investir é o relacionamento com você mesmo. É você ter uma estima, elevada ao seu respeito. Não é uma estima acima, distorcida. Não tem a ver com orgulho, com soberba, com altivez. Muito pelo contrário. É uma estima elevada, uma estima saudável, de entender quem você é, de entender o seu lugar e que você é merecedora de coisas boas e que você é capaz também.
Vamos para a nossa próxima e última pergunta. Boa tarde, meu nome é Iris. Eu gostaria de saber qual o impacto da tecnologia na saúde mental. A tecnologia, como toda ferramenta, ela tem o seu pós e tem o seu contra, né? Tudo vai depender da forma como nós vamos utilizar uma ferramenta. Ela pode ser para o bem ou para o mal. E, como eu falei anteriormente, o ponto principal é o excesso, né? Então, o que a gente precisa encontrar é o ponto de equilíbrio. A tecnologia nos proporciona um grande avanço, não só na questão de internet, de contato com pessoas do outro lado, mas na questão de saúde, na questão do mercado, do empreendedorismo, enfim. Mas quando isso começa a impactar de forma negativa na minha vida, nos meus relacionamentos, eu preciso prestar mais atenção com relação a isso e equilibrar, encontrar o ponto de equilíbrio, né? Colocar limites, né, no meu manuseio, no meu acesso, onde eu acesso, quais são as fontes que eu acesso. Tem muita questão, a rede social trouxe muita questão de comparação, e isso é muito ruim, né? Para qualquer pessoa, mas principalmente para os jovens, para os adolescentes que estão nessa fase de maturação, como eu falei, porque a gente olha e na internet tudo é perfeito, a vida de todo mundo é muito perfeita e na realidade não é bem assim. Então eu preciso encontrar o equilíbrio, o filtro para essas coisas, para que isso não acabe me fazendo achar que a minha vida não é as mil maravilhas como a vida da outra pessoa que está do outro lado. Então o impacto pode ser aquilo que você decide que seja, positivo ou negativo. Encontre o ponto de equilíbrio que vai dar certo. Pois é, muitas perguntas. O que me admirou foi que as perguntas vieram todas de mulheres, né? Todas as perguntas mulheres fizeram. Muito obrigado por ter aceito. Quem está em casa, qual o seu meio de contato mais uma vez? Onde te encontra? Quem quiser marcar uma consulta, como é que faz? Pode passar o seu merchandising, a sua publicidade aí para as pessoas te encontrarem nas redes sociais e acompanhar o seu trabalho por lá. Eu quero mais uma vez agradecer o Gabriel pelo convite, pelo espaço. Agradecer a vocês que nos acompanharam até o final dessa matéria. Se quiser me encontrar, meu Instagram é @psicólogajussiara. Lá no YouTube, se você colocar Psicóloga Jussiara Vitória, você encontra lá também. Tem o meu livro lá, o link na bio. Se você quiser, tem interesse em fazer palestra, evento voltado para mulheres, algum tipo de festividade, alguma temática, eu também sou palestrante, me chama, né? Apresenta a temática, a pauta, a gente monta, né, na sua empresa, seu grupo de colaboradores, né, para elevar a performance desse pessoal. Estamos aqui, é só me chamar lá no Instagram. E é isso, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Falando Sério, aqui no Gabriel na Comunidade, na tela da TV Quimorê.